Se você trabalha com e-commerce, seja um analista ou um gestor, possivelmente você deve estar passando por alguns problemas aí relacionados aos custos com mídia, certo? E nesse vídeo aqui, eu vou trazer uma estratégia de SEO que não só pode te ajudar a reduzir um pouco esses custos a médio prazo, como também pode te ajudar a trazer receita direta e indireta. Quando eu falo receita direta, é a venda propriamente dita, e quando eu falo receita indireta, é a criação de base para rentabilização via e-mail, é a criação de base para campanhas de remarketing e por aí vai. E aí, tudo tranquilo? Eu sou o Vitor, fundador aqui da Bridge. E se você é novo aqui no canal, já não se esquece de se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações quando os novos vídeos forem publicados. Ah, e não se esquece também de seguir a Bridge no LinkedIn, que é a rede social que a gente mais está ativo, beleza? Bom, como eu disse no início desse vídeo, esse sinal de custo de mídia aumentando, essa cobrança muito forte por eficiência e também esse período econômico instável que a gente vive, são sinais de que a gente deve procurar novas formas de trabalhar o nosso marketing. A gente deve procurar novos canais de aquisição. E aqui, como eu disse, eu vou trazer uma estratégia de SEO que pode ser aí um teste para você abrir um novo canal de aquisição, beleza? Só que antes de a gente falar da estratégia em si, a gente precisa entender o que é o SEO aplicado ao e-commerce. De maneira bem genérica, bem geral, o SEO nada mais são que estratégias e táticas que têm como objetivo posicionar páginas da sua loja de maneira orgânica nas buscas. E aí, quando eu falo buscas, a gente não precisa só falar de Google. O usuário usa YouTube, se você tem produto na Amazon, o usuário vai fazer buscas na Amazon. Se você tem produto no Mercado Livre, o usuário vai fazer buscas no Mercado Livre. Então, onde tiver possibilidades de busca sem que a gente precise pagar pelo CPC, essas otimizações se encaixam. E o ponto mais importante dessa estratégia é que ela foca nos seus principais produtos. Então, vamos partir do princípio que, por exemplo, você não tem aí uma operação de SEO organizada, já com bastante otimização, bastante página sendo criada especificamente para as buscas, mas, por outro lado, você já tem aí, por conta das suas campanhas de tráfego pago, a sua lista de produtos mais vendidos, você já tem a sua curva ABC bem organizadinha. E se eu estiver falando grego quando eu falo curva ABC, a curva ABC é uma metodologia de gestão que tem como objetivo separar os seus produtos com base no quanto eles colaboram com o faturamento da loja. E aí, para vocês terem uma ideia, a curva A, que são os principais produtos, eles são responsáveis por 80% do faturamento e representam 20% do estoque. É a lei de Pareto, praticamente. A curva B representa 15% do faturamento e corresponde mais ou menos aí a 30% do estoque. Já quando a gente fala da curva C, a gente fala de 50% do estoque, que representa 5 a 10% do faturamento. E aí, dentro dessa estratégia, não necessariamente a gente precisa focar só nos produtos de curva A, porque como esses produtos de curva A saem muito e geralmente nem sempre tem um bom volume de estoque, a gente pode focar aí também nos produtos de curva B e curva C, que sempre que a gente fala de e-commerce, é natural que a gente fale de receita. Porém, tem um dado aqui bem interessante, que aí é bem específico para busca orgânica, digamos assim, é que tem uma pesquisa que foi feita pela SEMrush no ano passado, em 2023, eu vou deixar o link dela aqui na descrição, que fala o seguinte: se a gente for focar só nesse público que realmente quer comprar, que representa a intenção de busca transacional, de acordo com a pesquisa que eles fizeram, eles analisaram várias buscas aí ao redor do mundo, essas buscas representam somente 12,4% das buscas feitas pelo usuário. E assim, de acordo com o mesmo estudo, a busca informativa ela representa aí quase 55%
das buscas feitas pelo usuário, e a comercial, que é como se fosse a pessoa está caminhando para transacional, só que ainda precisa de alguma informação, representa aí 12,6% das buscas feitas pelo usuário. Então, se a gente foca só na transacional, a gente está falando com um pouco mais de 12% das possibilidades de busca. Então, é importante que, ao longo dessa estratégia, a gente não só olhe para o transacional, como também olhe para o informativo e para o comercial. E como que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso focando não só em páginas de produto, como também em páginas de categoria e subindo um pouco o funil, trabalhando guias de compra, trabalhando páginas de blog, entre outras possibilidades de conteúdo, como vídeo e assim vai. O sucesso dessa estratégia consiste em quê? Em abraçar o máximo possível de intenções de busca. E com isso, se a gente abraça o usuário no início da jornada e tem aí todos os pontos de contato mapeados, a gente consegue ir guiando esse usuário ao longo da jornada dele até que ele chegue no momento transacional e realize a compra. Por isso que é importante que, ao longo da estratégia, a gente não só olhe para a venda direta, mas a gente olhe para a venda indireta também. E com isso a gente consiga quebrar esses momentos em várias microconversões que vão gerar insights e possibilidades de desdobramento dessa estratégia. Mas antes de a gente seguir para o passo a passo do que você deve fazer, eu vou passar aqui para você os recursos que são necessários para que essa estratégia seja executada. Então, o que você precisa ter? Você precisa ter o Google Analytics 4 corretamente configurado com os dados de e-commerce. Você precisa ter o Google Search Console configurado também. Você precisa ter acesso à sua plataforma de e-commerce para que você consiga otimizar as páginas de produto e as páginas de categoria e também criar novas páginas, se houverem oportunidades. Você precisa ter acesso ou a uma plataforma de blog ou dentro da sua própria plataforma de e-commerce ter alguma possibilidade de você criar páginas para trabalhar conteúdo informativo. E você também precisa ter acesso a alguma ferramenta como SEMrush, como SE Ranking, que vão passar para vocês dados como volume de busca das palavras-chave, como a intenção de busca dessas palavras-chave e a sazonalidade das palavras-chave, beleza? Então, com isso, a gente pode seguir para o passo a passo do que deve ser feito para que essa estratégia aconteça. Então, a primeira coisa que deve ser feita, basicamente, é que você exporte a sua curva ABC. E para isso acontecer, o que você precisa fazer? Basicamente, você precisa exportar o seu volume de venda para uma planilha Excel e categorizar ela de acordo com aqueles critérios que eu falei ainda acima da curva ABC. E é importante também que você agrupe os produtos por categoria, porque com isso você não só vai trabalhar as páginas de produto, como também as páginas de categoria. Feito isso, você vai ter uma planilha Excel com todos os dados, e agora você vai precisar refinar eles com dados do GA4 e também do Google Search Console. E aí, com essa planilha em mãos, você vai associar, por exemplo, o produto A ao URL A, a categoria B ao URL B, o produto C ao URL C e vai puxar os dados dessas páginas, tanto do Google Analytics como também do Google Search Console. E com isso, que tipos de dados você vai ter? Você vai ter os dados de impressão, você vai ter os dados de clique, você vai ter os dados de sessões, você vai ter os dados de conversões, de vendas, o quanto essa página gerou, entre outras coisas. Pode ser que você tenha produtos que, de maneira paga, ele venda muito, porém, de maneira orgânica, ele não venda, porque ele não tem visibilidade, com isso não recebe tráfego e não gera conversão. Então, esses seriam produtos que começariam do zero, beleza? Então, com essa planilha, com todos esses dados, você vai precisar definir as suas prioridades. E aí, como que você pode definir as prioridades? Você vai trabalhar primeiro os produtos de curva A, você primeiro vai trabalhar os produtos com maior estoque, você vai usar uma regra aí de estoque, faturamento,
faturamento, estoque, demanda, enfim. Aí você vai precisar ter critérios para, dentro dessa lista que você montou, você decidir, vou começar por aqui e terminar por aqui. E, a partir daí, você já vai ter uma lista de páginas a serem trabalhadas ao longo desse período que você pretende implementar essa estratégia. Então, aqui eu dei um exemplo. Vamos supor que, dentro dessa lista montada, você tem aí 200 produtos e 20 categorias. Só isso já somaria aí 220 otimizações, 220 tarefas, sendo que dentro de uma tarefa você pode ter várias subtarefas. E isso já gera uma certa dúvida, que é o seguinte: hoje, o time que eu tenho consegue comportar esse volume de tarefas, esse volume de execução? Caso não comporte, você já pode pensar, por exemplo, em recrutar um analista de SEO para a equipe, você pode pensar em terceirizar o planejamento e a execução dessa tarefa com uma consultoria, ou pensar outras formas de viabilizar isso, diminuindo talvez a execução inicialmente, alinhando a expectativa com a alta gestão, para lá na frente você aumentar o volume de execução nela. E assim, é importante que nesse início você já tenha essa visão do que pode ser executado e o quanto pode ser executado, porque isso vai impactar diretamente no resultado que você vai ter com essa estratégia, beleza? Então, feito isso, você pode seguir para a próxima etapa, que é basicamente, beleza, já tenho aqui os produtos que vão ser trabalhados, já tenho aqui as categorias que vão ser trabalhadas, agora eu preciso entender o que eu vou mensurar ao longo dessa estratégia. Se a gente está falando de um e-commerce, o e-commerce tem aí uma lógica base até a concretização da compra, que basicamente o usuário começa uma sessão, visualiza um produto, adiciona um produto ao carrinho, inicia o checkout e finaliza a compra. Então, cada uma dessas etapas pode ser um ponto que você vai mensurar, porque, como eu disse, a ideia dessa estratégia é que ela não só gere venda direta, como também indireta. Afinal de contas, a gente está falando de um e-commerce. O e-commerce sempre vai ter essa ligação com receita. Então, toda essa estratégia de SEO ou vai gerar receita direta ou vai gerar receita indireta. Então, é importante que você quebre a transação, ou seja, a compra, em etapas. Ou seja, caiu na categoria, caiu no produto, adicionou ao carrinho, começou o processo de checkout, finalizou a compra. Com isso, você vai ter ideias do tipo, quais páginas de destino geralmente adicionam produtos ao carrinho? Quais páginas de destino geralmente chegam até a página de produto? Quais páginas de destino geram conversão? E com base nisso, você vai tendo insight que pode ir aí também ao longo da estratégia e atualizando algumas coisas e compartilhando esses dados com outras áreas, porque, por exemplo, se você tem uma estratégia de SEO que tem um volume muito alto de produtos sendo adicionado ao carrinho e esse volume alto de produtos sendo adicionado não gera receita, possivelmente isso deixa claro que existe algum problema no checkout. E aí você vai ter dados muito claros para chegar nessa hipótese, eventualmente conversar com outras equipes e chegar em algumas mudanças no checkout, beleza? Feito isso, você já vai ter, digamos que, o esqueleto da estratégia. Obviamente que você ainda não começou a olhar para a parte informativa, que mais à frente a gente vai falar sobre ela. Feito isso, você já sabe que vou começar pelo produto A e pela categoria A. Qual é a primeira coisa que você deve fazer? Fazer uma pesquisa de palavra-chave. E como que essa pesquisa pode ser feita? Na descrição desse vídeo eu vou deixar um link do nosso blog, onde a gente fala sobre como escolher palavras-chave boas para suas estratégias de SEO. E para isso você pode usar ferramentas como SEMrush, Ahrefs, você pode usar SERranking, você pode usar Ubersuggest ou outras ferramentas que vão te ajudar a escolher palavras-chave com base em volume de busca, em tendência e por aí vai. Porém, todas essas ferramentas têm um indicador relacionado à dificuldade dessa palavra-chave. Então, aí é importante que a gente comece sempre do mais simples para o mais complexo.
Porém, se você já for de uma loja que tem aí já um tempo de mercado, já tem uma certa relevância no seu nicho, pode ser que você possa começar a sua estratégia por palavras de volume mais alto, de uma dificuldade mais alta. Mas partindo do princípio de lojas menores, faz mais sentido começar por palavras de dificuldade mais baixa. E normalmente essas palavras têm aí um volume de busca menor. Porém, em quantidade, esse volume de busca acaba sendo considerável. E por elas terem uma dificuldade mais baixa, há a tendência de que a gente consiga posicionar para essas palavras mais rápido do que, por exemplo, se a gente fosse utilizar uma palavra com uma dificuldade de 80, 90, com 20 mil, 30 mil buscas mês, ok? Então, feita essa pesquisa, a gente precisa entender o que pode ser executado nas páginas de lista, ou seja, nas páginas de categoria, nas páginas de produto, e aí ir para a questão informativa e para as execuções de blog. Então, de uma maneira bem simples, o que a gente pode fazer nas nossas páginas de categoria? Essa estratégia tem como base também a gente começar do mais simples para o mais complexo. E o que é mais simples para o mais complexo? É você começar pelas coisas que você não vai depender de terceiros. E é por isso que eu falei que você precisa ter acesso à sua plataforma para entrar nas páginas, otimizar title, description, conteúdo de apoio, linkagem interna, entre outros pontos que você pode mexer ali direto na plataforma. E não necessariamente você vai precisar do suporte de equipe de tecnologia, como, por exemplo, se você tiver que mexer em questões relacionadas à velocidade de carregamento, mexer em questões relacionadas à implementação de dados estruturados. Então, é importante que você comece pelo mais simples, porque o resultado dessa estratégia está diretamente relacionado ao quanto de implementação estratégica você consegue fazer. E aí, o que a gente pode fazer nas páginas de produto? Manter a mesma lógica das páginas de categoria. A gente pode otimizar title, otimizar description, otimizar o conteúdo da própria página de produto, otimizar a linkagem interna, otimizar os produtos relacionados. E, de novo, foca no que você pode otimizar sem depender de terceiros. Caso você zere todas essas implementações, aí sim você segue para as mais complexas, beleza? E aí, seguindo, a gente tem as execuções relacionadas ao blog, a conteúdo informativo. E aí a gente pode partir do princípio que lá atrás, quando você fez a sua pesquisa de palavra-chave, você possivelmente, quando pesquisou sobre o seu produto, você viu palavras também de intenção informativa. E essas palavras de intenção informativa, elas devem ser utilizadas em conteúdos como blog, como guias de compra, como listas e coisas nesse sentido. Porém, dentro dessa estratégia de blog, faz muito sentido a gente sempre pensar em ajudar o usuário a dar o próximo passo na jornada de compra dele. Então, se a gente estiver fazendo um conteúdo muito topo de funil, a gente pode pensar, tá, beleza, o que eu posso fazer para ajudar ele a dar o próximo passo? Eu tenho, sei lá, um e-book sobre o meu produto, eu posso chamar ele para assinar uma newsletter e receber conteúdo informativo de tempos em tempos, eu posso ter um link já direto para a página do produto e ele seguir com a compra. Então é interessante que dentro desse processo informativo você sempre tente criar um link com a parte transacional, entendeu? E para que isso aconteça da melhor forma e você consiga mensurar tudo corretamente, é necessário a gente quebrar a visão da compra em várias etapas. Porque, por exemplo, se a gente está trabalhando um blog, a primeira coisa que ele pode gerar é acesso ao e-commerce. Gerou acesso ao e-commerce, o que aconteceu com esse acesso? Foi um acesso que a pessoa só caiu na página de categoria e não fez nada? Foi um acesso que a pessoa caiu na página de categoria, foi com o produto e adicionou o produto ao carrinho e seguiu para o checkout? Foi um acesso que gerou uma venda? E aí, com base nisso, você vai ter dado para, por exemplo, chegar numa seguinte conclusão. Esse tipo de conteúdo aqui costuma gerar transação. E aí, maravilha. Eu tenho mais possibilidade de criação nesse formato aqui? Então, para isso que é importante
você quebrar toda essa jornada de compra em etapas, beleza? E o ponto que a gente pode pensar também nesse sentido é que não tem aí uma receita de bolo para quantos conteúdos eu vou precisar dentro da minha estratégia. É interessante a gente, dentro de uma estratégia de SEO, pensar em 12 meses. Então, em 12 meses, se eu tenho lá meus 220 produtos e categorias e for trabalhar uma média de 5 conteúdos para cada coisa, é só fazer a conta e vai aparecer aqui na tela de vocês o volume de execuções que vocês teriam aí nos próximos 12 meses. E nesse sentido, só dando um passo atrás, dentro das páginas de lista, tem também as possibilidades de você abrir novas listas. E aí, vou tentar dar um exemplo mais prático aqui. Vamos supor que você seja do nicho de casa e decoração e você venda, por exemplo, espelhos de parede. Você pode criar páginas relacionadas ao formato do espelho. Você pode criar páginas relacionadas a tamanho de espelho. Então aí o céu é o limite, digamos assim. Tudo vai depender do quão extensa for a sua pesquisa e qual é o seu potencial de execução, entendeu? Mas voltando aqui para as questões de blog, a gente já tem lá as 220 otimizações. Vamos supor que a gente tenha encontrado aí dentro dessa estratégia mais 50 possibilidades de criação de páginas de lista. Então, a gente tem aí 220 mais 50, a gente já tem 270 tarefas a serem executadas. E aí, se a gente for partir desse princípio de 12 meses, são 270 tarefas que devem ser executadas em 12 meses. Se a gente agora for adicionar a questão dos conteúdos, isso aí vai multiplicar, vai ter um aumento de volume bem drástico. E esse número vai aparecer exatamente aqui na tela de vocês, beleza? Feito isso, você vai precisar mensurar os resultados dessa estratégia. E aí, que tipo de dado você pode olhar e reportar, seja para a gestão, reportar para a sua equipe. A gente tem dados diferentes que podem ser reportados para pessoas diferentes. Você pode olhar a receita direta do canal, então a receita direta do Organic Search lá do GA4. Você pode olhar a receita indireta do canal, e aí o GA4 tem um relatório de caminho de atribuição que é sensacional. Ali você consegue ter uma ideia do tempo que o usuário leva, em média, para finalizar um evento principal. E aí você vai ter uma visão de quais canais ele percorre, como ele percorre, e a partir daí você pode criar visões de caminho, você pode criar visões de funil diferentes baseado nos insights que você tiver ali, e por aí vai. Você pode olhar também o posicionamento das principais palavras que você pensou aí para a campanha. Aí, para isso, você vai precisar de um Rank Tracker, ou você pode criar o seu próprio dashboard no Looker Studio e selecionar as palavras e olhar o mês a mês. Para Rank Tracker, tem algumas ferramentas aí, como o SEMrush, tem o Ubersuggest, tem o SERanking. Tem uma ferramenta muito boa que é a da Espanha, que é o SEO Crawl. Ela não só trabalha toda essa parte de Rank Tracker, como também tem alguns dashboards muito bons de dados do Google Search Console, e ele consome já direto o dado da fonte. Você pode também acompanhar cliques, impressões e posicionamento médio das páginas que você está trabalhando e também das palavras-chave importantes. Isso vai trazer aí alguns insights e algumas possibilidades de melhoria da sua estratégia ao longo do tempo. Você também deve monitorar aqueles eventos que foram informados lá no passo 4 da estratégia e, com isso, criar visões, como eu disse, de caminho, de funil, etc., para saber as páginas de destino que chegam até o fim desse funil, qual é o comportamento de navegação do usuário nesse funil, e com isso você pode estimular a linkagem interna, coisas nesse sentido. E, por fim, você precisa ter um
expectativa de resultado, o quanto essa estratégia vai gerar para você. E aí tem alguns pontos que eu listei aqui que precisam ficar claros. Você pode partir do princípio, como a gente está trabalhando, né, seguindo esse exemplo que eu falei, com palavras-chave de dificuldade menor, que essas otimizações, essas execuções, elas tendem a começar a tracionar entre 30 a 90 dias. Então, o que você executar no mês 1 pode vir a tracionar no mês 2 ou no mês 3. O que você executar no mês 2 pode vir a tracionar no mês 3 ou no mês 4. Então, por isso que é importante você ter uma constância de execução para que no longo prazo você gere um efeito de juros composto, que é o grande lance do SEO. Você não precisa, por exemplo, para aumentar o seu resultado, aumentar o investimento em SEO, porque ele gera um resultado perene a longo prazo. E é por isso também que quanto maior for a sua execução estratégia mês a mês, maior tende a ser o seu potencial de resultado em longo prazo. Então, pensa comigo, se você tem aí uma meta de em 12 meses duplicar o seu volume de receita do canal orgânico, o que você vai precisar fazer? A engenharia reversa, pensando nos produtos de curva A, no informativo, nas taxas de conversão que você tem dentro desses eventos mapeados no ponto 4, o volume de execução que você vai precisar ter mês a mês para que isso aconteça no mês 12. E é por isso que você precisa ter muito claro do quanto você pode executar, porque não adianta, por exemplo, você criar 200, dentro dessa montagem da estratégia, você visualizar uma possibilidade de 220 execuções e essas 220 execuções acontecerem em 2, 3 anos. Possivelmente, o seu resultado também vai acontecer em 2, 3 anos. Então, é por isso que toda estratégia de SEO deve ter um objetivo muito claro e, com isso, a gente consegue alinhar expectativas e definir os melhores caminhos para que ela seja executada. E dependendo do tamanho da sua loja, essa estratégia vai gerar um volume gigantesco. Só aqui nesse exercício que a gente fez, foram 270 otimizações, só considerando página de lista de produto. E se a gente for considerar a parte informativa, no fim das contas, a gente vai ultrapassar 1000 tarefas. E se a gente passar isso em 12 meses, a gente vai ter um volume bastante alto de execução mês a mês. Então, por fim, a expectativa de resultado ela é proporcional ao volume de execução que você faz no mês a mês, entendeu? Então, eu espero que com esse vídeo você tenha entendido o potencial do SEO e, principalmente, como você pode iniciar uma estratégia de SEO de maneira mais simples, começando com o que você pode executar olhando para os produtos que já vendem no seu e-commerce, beleza? Espero que esse vídeo tenha te ajudado e vejo você no próximo. Falou!